Sejam bem-vindos ao Toque de Bola, o programa que regressa ao passado e recupera as grandes histórias e protagonistas que ajudam a entender o presente e a atualidade. E, tratando-se da atualidade, estamos em plena época natalícia, dia de Natal. Antes de mais, eu sou o Fernando Urbano e, como sempre, tenho a companhia dos meus camaradas Rogério Azevedo e Paulo Cunha. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado, igualmente. Natal. Espero que a consoada tenha sido boa. Foi um bacalhauzinho bom. Ainda se nota aqui. Ainda se nota. Estás a insinuar que não estamos a gravar isto em dia de Natal? Tu é que estás a dizer, tu é que estás a dizer. Bom, tendo em conta que estamos a atravessar esta quadra, além de celebrar as festividades, obviamente, estamos também a aproximar-nos não só do final do ano, mas também do final do primeiro quarto século. Parece que não, mas já passaram 25 aninhos. O tempo passa. E achámos por bem fazer aqui um balanço do que é que foi o futebol neste primeiro quarto século, nestes primeiros 25 anos. Paulo, ao projetarmos aqui este programa, também pensámos que é que nos poderia ajudar a projetar estes 25 anos e que conseguisse conciliar alguém com capacidade teve na formação, de ver como é que os jogadores foram evoluindo. Alguém que já tem provas dadas em vários contextos, várias latitudes, e acima de tudo alguém que também tenha formatado o seu processo de formação neste quarto século. Assim de repente, logo assim corre-te assim alguém. É assim, com essas competências não é fácil. Para ser sincero, neste momento não me ocorre assim à primeira vista. Eu por acaso tenho uma ideia, mas não sei se é muito viável. O Renato Paiva acho que era a pessoa ideal, mas ele também está no Rio de Janeiro, não sei se estará, provavelmente não está disponível. Boa ideia. Isso não é problema, pode estar à distância, mas está perto das nossas convicções, certamente. Olá, Renato Paiva, bem-vindo ao Toque de Bola. Olá, como é que estão? Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, falar de futebol, que é de facto o que nos apaixona. Ainda mais num contexto de viagem pela história, que eu acho que emociona ainda mais. Ainda nós, portugueses saudosistas, é um tema que de certeza os espectadores vão gostar e agradecer o convite e é uma honra estar aqui a partilhar este espaço com vocês, um espaço tão interessante que vocês desenvolvem. É uma honra para nós, seguramente, e a escolha também incidiu alguém com a tua paixão pelo futebol e a forma como gostas de falar do futebol, que é isso que nós também queremos. E por isso até começávamos aqui por fazer-te uma primeira questão, que apesar de ser simples, é de resposta complexa, que é: o futebol está assim tão diferente, ou está bastante diferente em 2025 do que era à entrada deste século? É assim, tão diferente não estará em termos organizacionais e estruturais. O que eu acho que de facto mudou foi muita coisa extrínseca ao jogo. E sim, dentro do jogo, aquilo que eu vejo é um crescimento constante daquilo que era o jogador de futebol para hoje o que é um atleta completo. Não é por acaso que se diz que o jogo está mais físico, que o jogo está mais rápido, que o jogo está mais intenso. E isto não tem muito a ver, claro, tem a sua base na tática, mas depois tem muito a ver com a capacidade dos intervenientes. E, na minha opinião, nos últimos 25 anos, o jogador passou, que era óbvio, um desportista, não é? Um atleta, mas eu acho que hoje é ainda mais um atleta. E isso vai ligar com aquilo que eu dizia antes em relação aos fatores extrínsecos ao jogo, que é a questão das nutrições cada vez mais cuidadas, dos suplementos, dos trabalhos de força, de ginásio, do treino em si, que é medido por tudo e mais alguma coisa, desde os GPS, desde os lactatos, desde o treino que é filmado por drone, por 10 drones em vários ângulos. Todas estas ferramentas que circulam ou que gravitam à volta do futebol, na constante procura do homem, na melhoria e na busca da perfeição, vai levar a que vários departamentos vão trabalhando em cima daquilo que é o atleta e preparando o atleta individualmente, ou o jogador individualmente, para ser um atleta top, top, top. E depois essas valências no jogo
aparecem, porque o jogador tem mais capacidade física, tem mais capacidade mental, a parte da psicologia também se desenvolveu bastante dentro daquilo que são os jogadores, também pelo mundo exterior. E então eu acho que o jogo lá está, na sua estrutura, na sua organização, mesmo nas questões táticas, os sistemas táticos, poderá haver ali um avanço na questão de que, pelas dinâmicas tão grandes que algumas equipas geram, tu podes ter diferentes sistemas táticos durante o jogo, porque o sistema tático é um ponto de partida, e depois as dinâmicas podem ser casuais ou não, podem ser trabalhadas ou casuais. E quando são trabalhadas, convertem-te de repente um 3-4, um 4-3-3 para um 3-4-3 ou para um 4-2-3-1 ou para um 4-4-2 ou para um 3-5-2. Muitas coisas são trabalhadas pelos treinadores. Eu acho que essa é outra evolução. Vários sistemas na dinâmica durante o jogo e não uma mudança só estrutural pedida pelo treinador. Mas pronto, mas basicamente o que eu acho que mudou foi tudo aquilo que gira à volta do jogador em si próprio. Certamente. Ou seja, ganhou-se muita coisa, pelo que percebo das tuas palavras. Mudou muita coisa, Paulo. Perdeu-se também alguma coisa? Tens algumas ideias também a propósito do que mudou, do que mudou nestes últimos 25 anos? Eu quando olho para o futebol no início do século, ano 2000, 2001, 2002, há duas coisas que me chamam a atenção por ser um contraste para mim muito evidente, não sei se o Mister também concordará, que é, por exemplo, a questão da pressão. Hoje em dia nós vemos qualquer equipa a jogar, a pressionar em bloco, chamada pressão alta, a reação à perda, o tal Gegenpressing do Jürgen Klopp, ou seja, todas as equipas mais fracas, mais fortes, têm essa ideia de jogo. Todas as equipas tentam, muitas delas, construir logo a partir do guarda-redes, que eu acho que é também outra questão que mudou comparativamente com o início do século, que é o peso que os guarda-redes têm na construção de jogo ofensivo. Ou seja, o ataque começa, e vemos isso então nas equipas de maior nomeada, começa sempre no guarda-redes. Nós hoje vemos os guarda-redes e os defesas a terem que ter uma grande capacidade de construção e vemos ao mesmo tempo os avançados a terem que marcar como se fossem um defesa. Ou seja, estas duas questões da pressão e do peso que os guarda-redes têm a jogar com os pés na construção do jogo ofensivo, porque muitas vezes funcionam quase como um terceiro elemento da defesa, onde a bola vai parar para, chamamos, como se costumava chamar, descongestionar o jogo, é um homem livre, muitas vezes, o guarda-redes. E essas são duas questões, não sei se o Mister concordará, a questão da pressão e do peso dos guarda-redes, que hoje é muito maior do que no início do Foi século. uma pequena revolução, não, Renato? Foi, eu agora quando estava a ouvir esta tua intervenção, recordava-me todos nós mais jovens, continuamos jovens, mas jovens, íamos aos estádios e reparem que há uns, sei lá, 30, 40 anos, quando atrasavas a bola ao guarda-redes, o que é que acontecia? Uma assobiadela monumental no estádio, não é? O adepto não aceitava essa situação. A não ser que estivesse a ganhar e fosse para segurar. Mesmo assim, eu acho, mesmo assim, os jogos que via no Queriam estádio, sempre mais, não é? qualquer atraso ao guarda-redes era sempre encarado como o não querer jogar. E hoje tu olhas como o atraso ao guarda-redes como o reinício do jogo novamente, não é? Uma saída de pressão que não conseguiu ser vertical na direção da baliza adversária, então vamos jogar para trás para a equipa ganhar espaço. E hoje há quem aplauda e há quem entenda e diga muito bem, uma coisa inteligente. Portanto, esta é uma viagem no tempo que eu acho que o Guardiola é um bocadinho responsável por isto, na minha opinião. É aquele que fratura um bocadinho esta situação do sair a jogar apoiado, sair a jogar por trás. Eu em 2012 estive em La Masia 12 dias, onde vi alguns treinos do Guardiola e acompanhei toda a formação das 3 da tarde às 10 da noite, via as equipas todas. E de facto, esta forma de jogar em que tu geras superioridades numéricas a partir do guarda-redes é algo que eles não negociavam. Ou seja,
por mais que te pressionem alto, o guarda-redes é sempre aquele que dá a superioridade numérica. E a partir daí eles utilizam-no para atrair adversários e ir gerando, com a bola a subir no terreno, ir gerando superioridades numéricas, eliminando aqueles que ficaram para trás. Portanto, é um conceito de jogo que levou a que o guarda-redes e os defesas tivessem esta preponderância, como foi dito atrás. Outra questão importante que mudou, e já que falaram no pressing, é outra viagem no tempo, que é, nos primórdios era a marcação individual, era as perseguições por todo o lado em termos defensivos. Depois veio a defesa à zona, onde se deixou a zona e a zona pressionante, onde tu passas só a ser mais pressionante ou a ter atitudes individuais na zona onde está a bola ou no corredor onde está a bola, e os outros a defender zonal. E eu hoje sinto que as equipas cada vez mais saltam na questão individual. Cada vez mais há qualquer equipa, seja mais forte, não seja tão forte em termos de argumentos de jogadores e técnico-táticos, são equipas que não se importam de deixar 2-2 atrás, 3-3 atrás, para saltar numa pressão completamente individual de perseguições pelo campo. E isto vai bater com aquilo que eu disse, também muito pela preparação física e pela capacidade que os jogadores hoje têm de fazer estas corridas. Porque o jogar à zona e o defender à zona, aquilo que te permitia era correr bem, era não correr muito, era estar bem posicionado na tua zona e esperar que a bola entrasse ali o adversário para então atuares defensivamente e não correres desnecessariamente. Hoje em dia não há qualquer problema de muitos treinadores e é uma viagem no tempo. Começa-se a recuperar algumas coisas do passado. Rogério, ouvindo isto, também vai encontrar algumas ideias que às vezes nós falamos também entre nós, e até recuperava aqui uma frase recente, foi do Bruno Fernandes, a dizer que hoje em dia cada vez o futebol está mais robótico e que é difícil um jogador, um número 10, aliás, sinceramente eu acho que uma das consequências foi o desaparecimento do número 10, para quem gostava do futebol mais romântico. O 10 era aquela coisa, aquela figura que infelizmente deixou de existir. Compartilhas também desta opinião e vês este futebol mais robótico, agrada-te? Ou quando tu vês um jogo de antigamente começas a estranhar? Não, estranho. Eu estava a pensar nisso quando o Renato estava a falar e depois o Paulo, estava a pensar que se nós agora virmos 3, 4, 5 jogos, imagina que vemos todos os dias 2, 3 jogos de futebol atual. Temos o Barcelona, o Real Madrid, o Benfica, o Sporting, o Liverpool, seja quem for, o Bayern, clubes brasileiros, seja quem for, durante uma semana, e depois fazermos a transição. Agora vais ver 2 jogos dos anos 90. E a sensação que eu tenho é que quase que adormecemos. É quase como estarmos a ver um filme romântico e passarmos para uma série de assassinatos. É quase a mesma coisa, na minha opinião. Ou seja, há aquilo que o Paulo falava e o Renato também, da intensidade, do gegenpressing, etc. Acho que é uma tremenda diferença entre a relação ao princípio do século e ao século passado, sobretudo. Eu lembro-me que fixei esta frase de Tomislav Ivic, salvo erro, quando esteve no Porto, que dizia já naquela altura, no princípio de 93, 94, que dizia que na década anterior os jogadores tinham 10 segundos, recebiam a bola e tinham se calhar 7, 8 segundos para pensar aquilo que iriam fazer, e agora naquela altura já não tinha, e agora têm muito menos. Acho que sobretudo não naquela parte romântica. Vou dar uma pequenina analogia ou metáfora com a Holanda, agora Países Baixos dos anos 74, também mudou isso, sobretudo em que mudavam toda a exposição, e não sendo agora isso, eu acho que, por exemplo, os guarda-redes já não defendem só com as mãos, têm de jogar com os pés também. Os defesas, que há 30 anos... nem todos, mas era só para destruir, agora tem que atacar e cruzar. Os atacantes, que há 30, 40 anos só atacavam, agora também têm que defender. E acho também outra evolução muito grande, que se calhar natural, é que, olhando um bocadinho, por exemplo, e estava-me a lembrar destes 2 nomes, já ainda nenhum de nós era nascido, para o José Pesavo no Sporting, mais tarde o Autoglória no Benfica. A equipa técnica era José Pesavo, Autoglória. No início deste século, e lembrei-me disto, lembrávamos de José Mourinho, Rui Faria, André Vilas Boas.
Agora o olhamos... Silvino já, talvez começavam a ver os treinadores de guarda-redes também. Agora as equipas técnicas têm nutricionistas, treinadores de bolas paradas ofensivas, Sim, bolas paradas defensivas. Acho que é uma... Quantos elementos são da tua última equipa técnica? Ao todo? Quantos elementos eram para fazer parte da equipa? Nós somos 5 no total. 5. Mais depois toda a outra estrutura. Um preparador de guarda-redes, um preparador físico e 2 adjuntos, sendo que um deles é analista também. Vai para o campo, ajuda-me no treino, mas é analista também. E faz sentido já Portanto, faz que exista, não é? O treinador específico de bolas paradas, por exemplo? Eu acho que isso é vazar conteúdo aos meus assistentes e a mim, porque nós temos um dia inteiro para trabalhar. Essa história de ir treinar de manhã e ao meio-dia sair para casa, isso acabou, e portanto nós estamos dias inteiros no clube e há sempre espaço e tempo, se nós quisermos, para trabalhar essa situação. Eu entrego isso a um dos meus assistentes, não fechando aos outros e a mim, sempre e quando encontramos alguma coisa, sempre e quando encontramos um momento definido para discutir esse tipo de situações, quando é ele para apresentar ou quando temos nós alguma coisa para apresentar. Agora entendo que há quem decida mesmo pela especialização total e encontrar alguém que só faça aquilo. Vai depender dos recursos económicos das equipas, vai depender daquilo que o treinador quiser monopolizar ou não de controle, de trabalho. Portanto, eu não tenho, um dos meus adjuntos que se especializa exatamente nisso, para além de outras coisas, e que depois é discutido entre nós, mas cada vez mais há esse lugar na equipa técnica. Tendo em conta que estamos aqui a fazer esta viagem e os segmentos que seguirão também vão ajudar a perceber esta transformação. Obviamente que quando falamos de falar destes últimos 25 anos, temos que falar obviamente dos momentos marcantes. Renato, se tivesses que escolher um momento marcante de futebol português, obviamente, se calhar é óbvio, mas tem que ser recordado, qual é aquele que te vem imediatamente à cabeça? Se for coletivo, a conquista da nossa seleção, não é? Do Euro. Se for coletivo, se for individual, acho que há 2 momentos para mim que são marcantes. Um deles tem a ver com a minha classe, com os treinadores, que é o bom José Mourinho, e o que o José Mourinho, ao aparecer, mudou dentro daquilo que é o futebol, dentro daquilo que são outras valências do futebol, como a forma de treinar. Há um quebrar de metodologias antes e depois do José Mourinho, as próprias comunicações. Portanto, o treinador ganhou muito mais visibilidade e preponderância nos mídia, e acho que o José Mourinho também utilizou os mídia para fazer muito bem o seu trabalho. E depois abrir portas para todos nós no estrangeiro. E não é só o aparecer pelo êxito, é aquilo que eu digo. Ele quebra uma corrente metodológica do treino e isso, em especial para os jogadores, é muito importante. Deixou de haver as pancadas físicas e passou a haver um treino muito mais apelativo para os jogadores, onde tu em qualquer exercício aprendes o jogo, o que é importante para eles. E também eu acho que, se calhar um bocadinho mais para trás, aquilo que o professor Carlos Queiroz fez na nossa formação, em dar o pontapé de saída naquilo que é dar importância aos treinadores da formação, olhar para a formação portuguesa com muita atenção, não só temos talento, mas depois não o trabalhamos e não o aproveitamos, não é? Talento acho que sempre houve em Portugal. Dentro do nosso retângulozinho pequeno, somos um país de muito futebol, mas eu acho que a partir de Carlos Queiroz e da importância que se começou a dar aos treinadores da formação, começou-se a desenvolver e a trabalhar esse talento, e isso vem claramente sendo marcado pela exportação dos jogadores portugueses, não só para o estrangeiro, mas para a elite no estrangeiro. Não é um exportar por exportar, é um exportar com qualidade, e começas a exportar referências do futebol mundial. Eu defini estes três momentos.
estes 3 momentos marcantes no futebol português. Tocaste num tema que vamos falar mais à frente, que é de facto a afirmação do treinador português a nível nacional e internacional, mas já agora recuava, Paulo, tu também, por uma questões óbvias, o momento que defines como o maior momento do futebol português. Sim, o maior momento é claramente, isto acho que é uma unanimidade, que é a conquista do Euro 2016, não é? Aquilo que nós pensávamos que era quando éramos... Toma lá, Paulo, oferece-te. Quando Oferece-te a capinha da bola. Quando ainda... Podes Obrigado. acertar. Estamos a mostrar, ao Renato, não sei se consegue ver, estamos a mostrar a primeira página da bola do dia 11 de julho 2016. de 2016. Quando nós éramos ainda mais novos, por exemplo, no Euro 84, que ainda é algo que eu não consegui recuperar, estivemos quase, não é? Com aquela meia-final contra a França, que eu hoje, às vezes, quando uma RTP Memória qualquer transmite o jogo, continuo a achar que vamos conseguir segurar aquele resultado, mas infelizmente não conseguimos. E depois, para quem do século passado, anos 80, anos 90, não conseguimos marcar presenças em fases finais de grandes competições. Estivemos em 66, estivemos em 84, em 86 e depois em 96 no Euro. E uma coisa que realmente também mudou neste século é que estivemos presentes em todas as fases finais de europeus, mundiais. E esta vitória no Euro 2016 é contra a França, portanto, em França. Portanto, foi a vingança perfeita daquela meia-final de 2004 também. E a meia-final também de 2000, sim, não preciso não esquecer. Mas a vitória... E de 2006. Sim, mas quando falo nesta vitória do Euro 2016 é ganhar à França, que nos tinha ganho em 84, e em França. Portanto, foi a vingança perfeita, servida a frio, mas perfeita. Depois, tentando as vitórias do Futebol Clube do Porto na Champions, na Taça UEFA, na própria Liga Europa, portanto as conquistas internacionais também de Portugal na Liga das Nações, e depois nas coisas assim mais inesperadas, não posso deixar de destacar também a conquista do campeonato de 2000-2001 por parte do Boa Vista, que é um histórico que neste momento está nas ruas da amargura. Está em vias de desaparecer. Não sabemos bem já que Boa Vista é que é, porque há o Boa Vista Clube, a SAD, o Boa Vista dos Adeptos, portanto é uma pena. E esse título conquistado pelo Boa Vista de Jaime Pacheco é também algo que marca este século. Só o Belenenses em 45-46 que tinha conseguido intrometer-se naquela luta do Benfica, Porto e Sporting, e portanto acho que o Jaime Pacheco e a sua faca de 2 legumes, como ele costumava dizer, acho que merece esta referência. Estava aqui a ver os jogadores nessa altura: Ricardo, Pedro Emanuel, Litos, Rui Bento, o grande Martelinho, o pequeno grande Martelinho, Jorge Couto, Duda, Silva. Ou seja, é uma grande conquista. E lá está, os grandes facilitaram nessa época. Eu lembro que o Porto, na última jornada, já com o Boa Vista campeão, ganhou 4-0 e terminou o campeonato a 1 ponto. O Boa Vista tinha feito a festa na penúltima jornada com o Aves, e acho que também é um momento marcante deste século, essa conquista. Rogério. Não vou fugir à regra, obviamente, mas vou tentar passar um bocadinho de uma perspectiva mais macro de vermos o Euro 2016 como se estivéssemos no helicóptero a vermos as 24 equipas, salvo erro, depois passamos para 16, para 8, para 4, para 2, chegamos à final, e eu ainda reduziria mais e falava apenas e só num milésimo de segundo, que é este milésimo de segundo que estamos aqui a ver, que é o momento do maior golo da história do futebol português, marcado por Éder, em que eu e o Fernando estávamos no estádio em circunstâncias diferentes, ele a trabalhar, eu como mero adepto na bancada, e nós que fomos também direi um bocadinho quase martelados para não termos emoções, sobretudo em jogos nacionais. Eu recordo-me que meio segundo depois de Éder marcar o golo, eu estava agarrado aos saltos, agarrado a um rapaz que estava ao meu lado na bandeirola de canto onde Portugal marcou o golo. Nunca o tinha visto na vida e nunca mais o irei ver na vida, de certeza absoluta. Esse, obviamente, para mim é o momento mais marcante, se calhar, não só do quarto século, mas se calhar desde que eu sou vivo, pelo menos. Depois acho que há mais 2 ou 3 situações. Acho que podemos referir, por exemplo, a influência do treinador português nesta conquista, e para mim é quase inegável que o Fernando Santos estará, se não está na linhagem logo imediatamente a seguir numa ordem de treinadores portugueses com mais peso, com
com mais uma impressão digital forte no futebol português, anda lá perto. Acho que há também a conquista do campeonato pelo Benfica em 2005, que é a quebra de 11 anos sem ganhar campeonatos do maior clube português, que tem mais adeptos. Há também o feito de Josualdo Ferreira, que no Futebol do Porto ganha 3 campeonatos seguidos, que salvo erro nenhum treinador português conseguiu. E há, pois, em termos de um bocadinho individuais, embora não sendo um jogador português, Mário Jardel, que já vinha do Porto a marcar golos em Catadupa e chegou ao Sporting e marcou 42 golos e transformou aquele Sporting de Boloni, que sem ele era um bocadinho uma anémona sem vida. Renato, onde é que, caso nós todos falamos, onde é que estavas no 25 de Abril? Eu pergunto, onde é que estavas no dia da final de Portugal-França? Estava em casa com amigos a ver, estava em casa, juntámos como é normal e vimos juntos em casa. Não fui ao estádio. Aqui deixa-me só partilhar há pouco o Rogério estava a dizer que nós de facto estamos talhados para não extravasar emoções, mas nós portugueses às vezes somos demasiado comedidos, porque eu quando via, e às vezes tinha uma certa inveja, admito, jornalistas espanhóis, franceses e até alemães que às vezes celebrarem grandes feitos, obviamente, das seleções, não é? E às vezes ficava assim, às vezes sentia, como é que for connosco? E confesso que foi a única vez na minha vida em que eu pulei como um adepto, mas pulei eu e pularam todos os jornalistas que estavam ali naquele momento. Mas sabem o que é que me deu mais gozo? No final do jogo, depois das conferências de imprensa e enviar o trabalho todo, consegui ir ao eu e mais alguns jornalistas, estamos no relevado, a tirar umas fotos e a jogar a bola e a dizer, olha, foi naquela baliza, quando os franceses estavam todos com uma azia descomunal, os seguranças, quando perceberam que estávamos lá, queriam bater-nos, ofender-nos, e nós só dizíamos, ganhámos e tal, e olha, obrigado. Não viste a toupeira que ajeitou a bola para o Éder? Não, mas a quantidade de traças que ainda continuavam no relvado era impressionante. Era impressionante. Renato, neste caso nós passamos aqui para uma outra secção que já bateste um bocado nisso, mas gostávamos de reforçar, que é, nós falámos aqui de momentos, e já agora também eu admiti aqui, acho que o bicampeonanato do Sporting também é um momento bastante importante, porque é histórico. Mas eu perguntava de focalizar na personalidade. Há pouco falavas que o José Mourinho, se calhar provavelmente será, em termos individuais, da parte de treinadores, obviamente, a grande figura do século português, deste primeiro quarto século português. Além daquilo que já explicaste relativamente àquilo que ele trouxe e essas portas, tu ainda hoje sentes como treinador que esse legado está muito presente? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O treinador português naquele momento começou a sair para a Europa, não havia uma saída para a América do Sul, acho que essa saída para a América do Sul depois deve-se a Jorge Jesus e à conquista que ele tem em 2019 no Flamengo, e aí sim começou-se a abrir o mercado, não só no Brasil, como em outros países da América do Sul e Central, para treinadores portugueses. E hoje a procura é imensa. Hoje a procura é imensa. Eu lembro-me quando nós fomos campeões em 2021 com o Independiente del Valle, lembro-me de me dizerem, não sabia, que era naquele momento o 36º treinador português a ser campeão em 36 ou 32 países diferentes. Foi o que me disseram na altura. Ou seja, repara onde os treinadores portugueses foram campeões em tanto lado. É um dado. Eu acho que não estou a fugir dos números, mas foi mais ou menos isto. Em países diferentes. Agora, há por todo o lado. E isso começa claramente com o José Mourinho, o impacto mundial que o José Mourinho tem, não só conseguir fazer algo improvável, que era o Futebol Clube do Porto ser campeão europeu já num momento que era muito difícil isso acontecer, e repara que depois, a partir daí, vem estas ligas dos campeões com 4 e 5 representantes dos países mais fortes, e tu deixas praticamente ter um campeão europeu que não esteja ali nas Big Five. É muito difícil que isso aconteça, é muito difícil que um outsider hoje seja
campeão europeu. O Nem último, sequer finalista. sim. O último foi o Porto, O último foi, fora das Big Five, foi o Porto. Renato, agora aqui uma questãozinha ligeiramente mais específica. Sendo mais ou menos unânime, ou mesmo unânime, que José Mourinho é o melhor treinador português de sempre, e obviamente por inerência deste quarto século, quem é que podemos apontar como número 2 deste quarto século? Há Arthur Jorge, há Pedroto, mas isso do século passado. Deste quarto século, consegues encontrar alguém que seja realisticamente o número 2? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. É boa e é difícil. Porque evidentemente, se fores aos títulos, e somares títulos nacionais e internacionais, encontras Jorge Jesus como um número 2. Ex-aequo, talvez com Fernando Santos, como bem disse, pela conquista não só do Euro, como também daquilo que ele fez no Futebol Clube do Porto, não é? Também, o engenheiro do Penta e tudo mais, não é? Portanto, acho que há aí uma perseguição ao José Mourinho, e eu vou até por títulos e trajetória de conquistas muito relevantes a nível nacional e internacional, porque depois há Josualdo Ferreira, há variadíssimos, até o próprio Arthur Jorge, que ganha o Arthur Jorge, o ganhou pelo Botafogo o Campeonato Brasileiro e a Intercontinental. Improvável num clube que não ganhava há um monte de anos, não é? E portanto, mas também para trás o Arthur não tinha assim grande expressão em termos de, não tinha títulos sequer. Portanto, eu digo que para escudar o José Mourinho, claramente eu vou buscar estes dois senhores, o Jorge Jesus e o Fernando Santos, pelas conquistas. Acho um bocadinho o Jorge Jesus até por alguma mudança que deu ao futebol português em termos táticos. Acho que em termos táticos também Jorge Jesus deixou um bocadinho o seu cunho, e até por ser um self-made man, não é? Acho que a carreira dele é um exemplo para todos, é pulso. Ele vai fazer um estágio com o Cruyff quando ninguém fazia estágios naquela altura em Barcelona. Quer dizer, dentro de tudo o que é a trajetória dele, entre pontos positivos e negativos, como todos temos, eu acho que o Jorge Jesus, não só pelos títulos, deixa, mas também pela sua marca tática, como as suas equipas jogam. Aqui no Brasil é um deus, no Flamengo, agora talvez já um bocadinho abafado pelo Filipe Luís, não é? Mas toda a gente fala, toda a gente, não só os adeptos do Flamengo, que não é, e é isto que eu valorizo muito, chamem-me romântico, chamem-me aquilo que quiserem, é o ganhar, mas é o como ganhas. Há o ganhar e o como ganhas. E aqui, de facto, o que as pessoas dizem é que o Flamengo de Jorge Jesus encantava. Não só ganhava, como encantava. Eu lembro-me do primeiro Benfica do Jorge Jesus, também ganhava e amassava praticamente toda a gente. Portanto, eu deixo estes dois senhores aí no patamar atrás de José Mourinho, e falo em Carlos Queiroz pela importância que ele teve, não tanto pelos títulos, mas pela questão estrutural da organização do futebol português. Mister, deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. O Mister falou aí em Jorge Jesus, na questão da identidade, ou seja, não basta ganhar, é preciso ganhar com identidade, com bom futebol, simplificando. Uma das coisas que eu noto muito hoje em dia nos treinadores é que todos eles dizem muitas vezes esta frase que para mim me faz muita confusão, que é: perdemos, mas perdemos com a nossa identidade. E em relação ao início do século, por exemplo, eu noto que os treinadores se procuravam adaptar, no bom sentido, ao adversário. Ou seja, se eu treino uma equipa que luta pela manutenção e vou jogar à Luz, ao Alvalade ou ao Dragão, eu tenho que ter alguns cuidados. E aquilo que eu noto hoje é que há muitos treinadores de muitas equipas que treinam, e bem, a pressão alta, o sair a jogar, e nós percebemos que as equipas depois não estão preparadas para, num estádio como o da Luz, da Alvalade, do Dragão, não estão preparadas para jogar assim, e os treinadores insistem. Esta dicotomia entre manter a identidade ou adaptar aquilo que se trabalha ao adversário. O que é que o Mister pensa disto? Sim, tens razão. Ao fim e ao cabo, e é aquilo que define os nossos postos de trabalho, são os resultados, em grande parte, não é? Os resultados. Quem não tem resultados, não é só o bom jogo que o vai manter num clube.
E essa questão do jogar bem e do jogar bonito também é muito subjetivo. O que é jogar bem para vocês? O que é jogar bem para mim? Eu acho que isso, para mim, o jogar bem é eu trabalhar uma equipa dentro de uma ideia de jogo e de um modelo de jogo e que a equipa consiga, no terreno, explanar aquilo que nós treinamos, aquilo que nós passamos aos jogadores e a tal identidade. Essa, para mim, a definição de identidade é de facto desde o dia 1, tu treinas uma forma de jogar com a tua equipa e tu vais querer que a tua equipa, porque acreditas nessa forma de jogar, e tu vais acreditar que a tua equipa vai, jogo após jogo, deixar essa identidade em campo. Agora, dentro do modelo de jogo e da identidade, nós temos uma categoria que é chamada estratégia, não é? E a estratégia é, dentro da tua identidade, fazeres adaptações normalmente em função do contexto que tu vais encontrar, o estádio que vais encontrar, o ambiente que vais encontrar, em especial o adversário que vais encontrar, o treinador desse adversário, esse estudo exaustivo que nós fazemos. E aí, obviamente, que não há dúvidas nenhumas que se a equipa X for ao Dragão e perder 7-0, mas na cabeça do treinador teve a identidade e jogou muito bem, o que vai ficar daqui a 10 anos são os 7-0. Ninguém se vai lembrar de identidade. Eu acho que aí, como em tudo na vida, o radicalismo é altamente nocivo. É altamente nocivo. E, portanto, tu não podes levar as coisas ao extremo, porque se tu falas em identidade que tu constróis para a tua equipa, é uma coisa construída, não te podes esquecer da identidade que a tua equipa tem. E o que é isso? É quando eu chego a um clube, eu já estudei esse clube, vê-lo jogar não sei quantas vezes, não é? E depois chego e começo a trabalhar com os jogadores e vejo que tipo de jogadores ali estão. Essa é a identidade do meu plantel. E eu aí tenho que perceber se a minha identidade é fazível com aquele plantel, se cabe com aquele plantel. Muitas vezes perguntam-me qual é o teu sistema tático preferido? Eu disse, não tenho. O que eu tento fazer é dominar os sistemas táticos todos e as suas dinâmicas, porque depois o meu sistema tático, o que me vai dizer é o grupo de jogadores que eu tenho. Renato, Se consigo jogar neste sistema tático ou naquele, e se depois o modelo de jogo me deixa ser um modelo de jogo mais de propor, mais autoritário, se a minha equipa não tem condições para fazer isso. E eu então o que eu tenho que fazer, porque contratam para ter resultados, não é? O que eu tenho que fazer é adaptar-me à identidade do plantel e dos jogadores que eu tenho. Portanto, eu estou perfeitamente de acordo contigo. Acho que há um exagero, como tudo, e os exageros, como eu digo, e os radicalismos são altamente nocivos. Renato, nessa linha de pensamento, o que é que preferias, quem é que preferias ser? Otto Rehhagel, Grécia 2004, que ganhou o Campeonato da Europa, ou Rinus Michel, que perdeu o Campeonato do Mundo em 74, mas encantando o mundo? As perguntas não são fáceis. É porque tu vais-me à parte do coração, sabes? Tu vais-me à parte porque eu olho muito às formas e olho muito... E não é por acaso tu falas no Rinus Michels. Tu falas no Rinus Michels porque ele marcou uma geração, não é? O futebol total, a laranja mecânica, é uma inspiração absoluta. Se vocês quiserem fazer uma viagem no tempo, como estamos a fazer, este Barcelona fabuloso do Cruyff começa no Rinus Michels via Cruyff, não é? O Guardiola é o neto do Rinus Michels, claro. Exatamente. E isso deixa um legado, É como, por exemplo, o Brasil de 82. O Brasil de 82 não ganha o Mundial, mas ficou na nossa cabeça todos. Ganha aquela Itália que nós não... Aí até nos podes ajudar. O Tele Santana, se tivesse que meter num ranking, o Tele Santana no Brasil é considerado em que posição é que ele aparece? Mas ele aparece lá em cima, uma pessoa muito respeitada, porque eu vou-te ser honesto, eu preferia ser o Rinus Michels. Eu preferia ser o Rinus Michels, porque eu acho que daquela forma, mais tarde ou mais cedo, eu vou ganhar. E eu não sei se o Otto Rehhagel vai ganhar muito mais vezes, porque a Grécia nunca mais ganhou, a verdade é essa, não é? A Grécia nunca mais ganhou, é algo muito pontual. E eu acho que nós nesta profissão é aquilo que eu digo,
é o ganhar, mas também deixar um legado, não só de títulos, mas deixar um legado de coisas que nos acompanham, como o Mourinho deixou um legado. O Mourinho já não ganha um título há algum tempo e não deixa de ter o seu legado extraordinário. O Guardiola, quando não ganha, não deixa de ter o seu legado. Figuras marcantes não deixam de ter o seu legado. E, portanto, eu até arrisco mais. Muita gente, se calhar, nem sabe que o Otto Rehhagel era o treinador da Grécia. Se calhar nós sabemos porque estudamos um bocadinho mais, nós sabemos, oh, perdemos aquele jogo em casa, naquele canto, e do Caristeias e não sei o quê e tal, né? Mas e quem é que era o treinador? Epá, se calhar era um grego, se calhar muita gente não sabe. E o Rinos Michels, muita gente sabe quem é. Porque nós estamos aqui a falar de momentos, e aliás, de personalidades portuguesas. Nós não estamos ainda a falar de Cristiano Ronaldo, obviamente, por razões óbvias, porque o Ronaldo já não é português, o Ronaldo é do mundo, mas obviamente é cidadão português e já lá vamos às personalidades que marcaram do ponto de vista internacional. Obviamente que o Ronaldo aparece no topo, mas eu só queria, para acabar este segmento, fazer-te uma pergunta que é, há pouco falavas, obviamente, da parte dos treinadores e falando aqui das tais mudanças do futebol. Viste mais treinadores a querer copiar o Guardiola, às vezes cópias baratas, ou viste mais treinadores a querer copiar a forma de estar do José Mourinho? O Guardiola. E o Guardiola porquê? Porque começa-se a ser... começa-se a escutar muito esta questão de que o Guardiola fez muito mal ao futebol. Sim. E isto tem 50% de verdade e tem 50% de mentira. Ou seja, quando tu dizes que o Guardiola fez mal ao futebol, ele não fez mal nenhum ao futebol, no meu conceito. Os treinadores é que quiseram copiar esse tipo de jogo e essas ideias sem ter exatamente argumentos para poder fazer. Isso vai ao encontro da resposta que eu dei há pouco. Quando, por exemplo, eu vi e assisti na formação do Benfica, futebol de 7, e estamos a falar de crianças de 10 anos, de 8 anos, de 9 anos, de 7 anos, e os treinadores a dizer não fintes, e quando o miúdo fintava e perdia a bola era uma tragédia, e passa, e passa, e passa, e quer dizer, voltamos ao radicalismo, não é? Se tu tens, para já, copiar um treinador é um erro absoluto, porque as ideias do treinador, como eu digo, são aplicáveis àquele grupo de jogadores. E tu vais ter um grupo de jogadores completamente diferente, ou diferente. E, portanto, tu tens que tirar algumas ideias como base, mas depois tens que colocar o teu cunho pessoal, seja na elaboração dos exercícios, seja no modelo de jogo, seja aquilo que for. Eu gosto de construir os meus próprios exercícios, não deixo de tirar a ideia base em muitos dos exercícios, mas depois faço sempre uma adaptação ao que eu tenho e àquilo que eu quero. E aí houve muito mais gente a copiar o Guardiola. E na formação, então, altamente nocivo, porque deixaste os talentos desapareceram por causa disto. Deixaste de driblar, deixaste de fintar, deixaste de 1 contra 1, era o passa, o passa, o passa, o passa, o passa, e começaram-se a criar até havia na altura, falava-se, os Guardiolas da formação, e os Guardiolas da formação, e eu nunca ouvi um Mourinho da formação, ou nunca ouvi dizer que o Mourinho fez mal ao futebol em termos do jogo. Aí não fez. E muita gente quis de facto copiar o Mourinho. O Mourinho queria ganhar e teve momentos de futebol fantástico e ganhou, e também teve momentos de futebol mais pragmático e ganhou também. E também perdeu jogando bem e também perdeu jogando mal. Mas já que estamos aí, abrindo aqui um parênteses, o que é que está diferente também no José Mourinho do que era há 20 anos? Na forma das suas equipas jogarem? É uma boa pergunta. Eu acho que naquele momento era o contexto da descoberta de um José Mourinho com uma irreverência e uma fome brutal, e sentir que era uma pedrada no charco naquele momento, não só em questões de jogo, mas em tudo o que gravitava à volta do José. Claro, conseguiu reunir equipas onde ele conseguiu ser bastante competitivo e jogar muito bem. Se trouxesse o José Mourinho aqui para a mesa, e é aquilo que eu digo, o que é o jogar bem? Se calhar para ele jogou bem mais vezes do que para algum de nós. Depende. Aquilo que eu vejo é, e ele próprio também já o disse, é um Mourinho um bocadinho mais comedido, um Mourinho um bocadinho mais pragmático. Há quem diga que o Mourinho parou no tempo. Se é que isso existe, eu acho que os treinadores não param no tempo, os treinadores são cabeças
rotativas constantes. O que é que eu sinto? Eu acho, está enganado, isto é uma teoria de quem está de fora. Eu acho que há um José Mourinho antes do Real Madrid e um José Mourinho depois do Real Madrid. É o que eu sinto. Não sei se o Mourinho sentiu no interior dele que no Real Madrid conseguiu aquilo que era praticamente impossível, que era ganhar àquele Barcelona de Guardiola, competir com aquele Barcelona de Guardiola, mesmo quando não ganhava, competia, e quebrar uma hegemonia que toda a gente achava que era impossível de quebrar, e eu acho que essa é uma das grandes obras do José Mourinho. Eu não sei se ele, a partir daí, sentiu que atingiu o topo das suas conquistas e não sei se, mas para mim eu sinto que até o Real Madrid, inclusive, há um José Mourinho com muita sede, com muita fome, muito muito competitivo ainda, não é? Ele até o acusam de ele ter rebentado com a, com a com o bom ambiente da seleção espanhola, porque virou os jogadores de Real Madrid contra os do Barcelona, mas eu acho que a partir daí, não sei se é dele, não sei se é coincidente, não sei se é dos projetos que ele teve, mas acho que há um Mourinho diferente nesse aspecto, em especial naquilo que as equipas jogam. Bem, estas conversas são com mais cerejas, mas há pouco, e o Paulo, há pouco falámos antes do programa, e o Paulo, há pouco quando falavas voltando um pouco atrás do questão do Guardiola e de se ver na formação, falávamos um pouco dessa robotização, não é, Paulo? Isso é uma das coisas que mais me faz confusão, porque os meus 3 miúdos, um já não joga, mas os outros 2 continuam a jogar futebol e começaram a jogar futebol ali também com 7, 8 anos, e sempre fez muita confusão aquilo que o Renato estava agora a falar, que é querer transformar futebol de 7 praticado por miúdos de 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, e obrigar os miúdos, aí sim, como tal e qual como se fossem robôs. A bola está no guarda-redes, posicionam-se 2 miúdos em cada um dos vértices da pequena área, o guarda-redes escolhe um dos lados e o miúdo, como se fosse um robô, um autêntico robô, depois ou passa a bola para a esquerda para o outro miúdo que está ao lado dele, ou adianta a bola para junto à linha lateral. Ou seja, eu não me lembro de ver quase nenhum miúdo pegar na bola e tentar fazer o que nós fazíamos na rua em miúdos, tentar fintar, tentar driblar, tentar fazer qualquer coisa fora da caixa. E eu não sei se esse tipo de formação também, o Mister poderá esclarecer melhor que ninguém, se também não terá chegado já ao futebol brasileiro. Porque nós reparamos que há cada vez menos talento, ou pelo menos aquele talento que víamos em Ronaldo Fenómeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, ou seja, jogador de rua, jogador que depois ganharam bolas de ouro. O Vinícius também, se calhar, é um bocadinho a exceção à regra. Nós olhamos para a seleção brasileira e temos o quê? O Vinícius. Não temos nenhum jogador que, assim, à primeira vista... Agora o Estevão, mas a verdade é que... O Estevão talvez, mas antigamente tinhas Daniel Alves, só que antigamente Roberto tinhas Carlos. 15 para uma posição. Exatamente. E agora... hoje em dia nota-se, parece-me a mim, que a formação no Brasil não está... Europeizou-se um pouco. Talvez. O que é que achas, Renato? Não há tanto talento a surgir. É um bocadinho isso, e é um bocadinho a influência dos treinadores estrangeiros que o futebol brasileiro mudou bastante, não é? Há bocadinho havia com alguma piada aquela questão do tens 10 segundos para receber a bola e tomares uma decisão. Eu, quando fazia scouting no Benfica e via tudo o que era futebol sul-americano, eu praticamente recusava-me a ver jogos no Brasil, porque era uma sonolência desgraçada, havia tempo para tudo, o jogo era quase em slow motion. Se fosse a Argentina, aquilo era que era o meu campeonato preferido, era uma dinâmica e uma intensidade completamente absurdas, não é? E hoje, eles próprios dizem, com a importação de muitos treinadores do estrangeiro, estes métodos de treino, o futebol brasileiro hoje está altamente intenso, altamente competitivo, já não há tanto espaço como havia antes, e o talento está de facto a desaparecer. Está de facto a desaparecer, e para mim são essas influências. Eu vou-vos dizer, quando assinei pelo Independiente del Valle, da minha equipa técnica, eu era o único que tinha um conhecimento, por causa do scouting, do futebol sul-americano. E havia várias histórias de jogadores sul-americanos que chegavam à Europa, a célebre palavra adaptação, chegavam à Europa, não funcionava e voltavam para trás. E eu disse a eles, meus amigos, o nosso maior desafio aqui é nós trazermos um conceito, uma ideia tática para o treino e para o jogo que não estrangule aquilo que estes jogadores têm de melhor.
Porque o que é que aqueles jogadores têm de melhor? A criatividade, o talento, o conceito de jogo deles é muito ele e a bola, não é ele, a bola, o colega, o espaço e o adversário para tomar uma decisão. Não, é muito selvagem, entre aspas, era eu e a bola. E aquilo que eu disse foi, se nós chegarmos aqui e começarmos a dar tática em demasia, nós vamos estrangular os jogadores, vamos tirar, subtrair aos jogadores aquilo que eles têm de melhor e vamos correr risco de ir embora cedo. E é um bocadinho isto que se está a passar a tática na Europa. Já há muito tempo que a tática na Europa estrangulou os talentos, há muito tempo. O jogo é já tão rigoroso ao centímetro, tão tático, que os talentos estão a desaparecer também pelos trabalhos na formação, como se falava aí, esta robotização dos jogadores, que em vez que o jogador faça asneiras até aos 14, 15 anos, que não se especifique num posto determinado no campo, até aos 15, 16 anos, pode ser central, pode ser médio centro, pode ser lateral, pode ser extremo e lateral, o que seja, experimente diversas posições, isso foi-se perdendo e foi-se robotizando. E o Brasil está a sofrer exatamente do mesmo problema. Por isso é que esta é a ponte perfeita para passarmos aqui neste balanço ou também o que se passou do ponto de vista internacional. Rogério, falando aqui em momentos, mas também em personalidades, a primeira coisa que te vem à cabeça, fala português, não fala português? Em termos individuais? Sim. Fala portunhol. Eu acho que é difícil optarmos por um ou por outro. Acho que provavelmente, entre aspas, a guerra que assistimos durante 15 anos entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dominou o panorama do futebol internacional, obviamente. Há uma escala menor também, e também com aspas, a guerra Mourinho-Guardiola também dominou um bocadinho, talvez em menos tempo, mas dominou um bocadinho o futebol europeu. Acho que serão estas duas figuras, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, em termos individuais, acho que marcaram. Acho que é quase, se eu te perguntar a ti agora de repente, ok, quem é o terceiro melhor jogador do mundo deste quarto século? Tu vais ficar um bocadinho à toa, mas se te perguntar quais são os dois melhores, se calhar tu dizes Ronaldo e Messi. E acho que é também um bocadinho por aí. Acho que houve extraordinários jogadores e continua a haver extraordinários jogadores. Alguns, se calhar, passaram um bocadinho na sombra destas duas grandíssimas figuras, e falo por exemplo, de Xavi, de Iniesta, daquela equipa de alguns que quase, como agora se diz, de João Neves e Vitinha, daquele Barcelona e daquela Espanha, mas acho que é inevitável que falemos destes dois grandíssimos jogadores destes 25 anos, e depois cada um optará pela magia de um, pela eficácia e ser implacável do outro. Mas obviamente depois ficaremos um bocadinho talvez desviados do nosso rumo, sendo argentinos ou brasileiros. Sim, mas o facto, nós assistimos às vezes ao contrário, é que às vezes há portugueses, por razões às vezes que não se percebe muito bem, que preferem Messi por não gostar de um determinado jogador. A mim faz muita confusão, sinceramente, neste mundo polarizado que nós vivemos, é que parece que nós temos que optar sempre por uma coisa ou outra. Eu consigo adorar os dois. Nós temos uma vantagem. É quase impossível optar. Nós temos uma vantagem, o português em relação ao inglês. Nós temos dois verbos para dizer ser e estar, não é? Os ingleses não. É só um. E durante muito tempo a questão é que um podia ser melhor, mas o outro estava melhor. Não? Pelo menos a meu ver. Se me tivesses que perguntar quem é aquele que mais te encanta, se calhar é o Messi, para mim, é aquele que mais me encanta. Mas o Ronaldo esteve melhor muito que o Messi, encantava-me em determinadas formas, em muitos momentos, do que, em diferentes contextos, que o Messi. E para mim só o facto do Ronaldo poder disputar um lugar com aquele que ainda é considerado, para muitos, para mim será sempre Maradona, mas isso é apenas uma questão pessoal, mas é aquele que foi o melhor jogador de sempre, só aí é uma grande conquista. Com um pormenorzinho, que é o facto de conseguirem ter o rendimento que todos sabemos que continuam a ter durante 20 anos, não é? Sim. É porque nós olhamos para Maradona foi Maradona no México 86 e no Nápoles, não é? O Ronaldinho Gaúcho, outro fenómeno. Mas acima de tudo são os dois momentos que nós recordamos mais, não é? Também na Argentina ainda, no Barcelona, antes de ser quase assassinado em campo. Mas foi uma final de um campeonato do mundo, foi a pior final que eu já me vi de um campeonato do mundo. São os dois mundiais, ou seja... Isto é 2010. Não. Quando nós falamos, por exemplo, quando nós falamos em Maradona, quer dizer, se nós
como ele próprio disse, que o jogador teria sido se não fosse a cocaína, não é? Portanto, um gênio daqueles diz aquilo. Portanto, se nós, e era aí que eu queria chegar, jogadores com esta mentalidade, com este profissionalismo, como Ronaldo e Messi, provavelmente nunca houve. E com o talento que depois trazem, são quase imparáveis, não é? Eu imagino que seria Maradona com o profissionalismo de Cristiano Ronaldo. Quer dizer, Renato, quase inimaginável. posso fazer mais uma pergunta um bocadinho difícil, e fora da caixa? Força, bora. Partindo do princípio que concordas connosco de que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os melhores jogadores deste quarto século, vamos partir desse princípio. Quem é que é o terceiro melhor jogador deste quarto século? Eu ia aí. É engraçado. A unanimidade desses dois senhores é tão patente, a diferença para os outros, para mim, é tão gritante, que, por exemplo, hoje em dia, as discussões sobre quem é o melhor do mundo alargam-se a 10 jogadores, ou a 6 ou a 7 jogadores. A unanimidade desapareceu. Porque o Modric, porque o Lame, porque o... desapareceu. Ou seja, é algo que ainda faz completamente estratosféricos estes dois senhores. Portanto, o Neymar, que era o Neymar naquele momento, aproximava-se, mas a grande distância. O terceiro... eu vou-te dizer... Estás no Brasil, convém ser um brasileiro, Renato. Não. Pela importância que ele teve e também por aquilo que... importância que ele teve e que não lhe deram e que não lhe reconheceram, para mim, o Xavi do Barcelona. Também não é unânime. Não é. Olha, por exemplo, acho que o Rogério partilha... Acho que nós partilhamos o mesmo. Nós jogámos... Fala francês e chama-se Zizou. Zinedine Zidane. Sim, nós até nos esquecemos que o Zidane ainda jogou neste século, não é? Sim. Repara, o Zidane despede-se no Mundial de 2006 da pior forma, não é? Com aquela cabeçada. Despede-se do futebol, nunca mais voltou a jogar futebol. Apesar de tudo, aqueles 6 anos foram suficientes para deixar um lastro que nos fazem lembrar, obviamente, do que ficou para trás Um bailarino em campo. Mas era Juntava só mais um nome que para mim também foi talvez tenha sido o jogador que no primeiro impacto mais me impressionou, que foi o Ronaldo Fenómeno, que teve o azar com as lesões, também gostava de sair à noite, portanto nunca conseguiu muito, não é? Sim, mas não incluí porque já é campeão do mundo em 2002. Ainda é 2002, ainda é campeão do mundo. Portanto, mas o Mister há bocadinho falou no Neymar, que eu também acho que com a cabeça no lugar teria, não vou dizer o talento de Ronaldo e Messi, mas aproximava-se. Como é que o Renato vê aí no Brasil a forma como o Renato, como Neymar joga, não joga, as noites, a possível chamada à seleção brasileira? Como é que é a discussão aí no Brasil à volta de Neymar? O que é que os brasileiros pensam dele neste momento? Não é unânime, exatamente por isso. Há sempre essa dicotomia entre o jogador e a sua vida, aquilo que ele faz da sua vida. Há uma coisa que para mim é inegável. Em questões técnicas, ele hoje continua a ser o melhor jogador do mundo. Em questões técnicas. Ele, no estado em que está, faz coisas absurdas aqui no Campeonato Brasileiro. Tem detalhes técnicos que são de uma... inacreditáveis. E portanto, se cingíssemos só o jogo à capacidade técnica do jogador, o Neymar hoje era o melhor jogador do mundo. O problema é que tu não podes dissociar isto, não se fratura e não se dissocia. E portanto, obviamente que o Neymar em condições normais seria indiscutível para a seleção. A questão é que ele lesões constantes, notícias disto e daquilo e tal, eu acho também se empola um bocadinho mais do que exatamente mas não há dúvida nenhuma que é uma figura cuja vida paralela do homem tem prejudicado bastante aquilo que é o atleta, não só em questões de lesões, como em questões de continuidade, e essa continuidade tem a ver exatamente com as lesões. Portanto, hoje em dia não é unânime a presença do Neymar na seleção exatamente por causa disso. O Renato, treinador, gostaria de contar com este Neymar?
O de hoje? Não. Ou era mais um problema? Não queria contar com o Neymar. Na minha equipa não queria contar com o Neymar. Por muito respeito que tenha, obviamente, ao jogador em especial que ele foi. Se me diz o Neymar do Barcelona e do Paris Saint-Germain ontem, o Neymar de hoje, não. E se tivesses recuado 10 anos e que te dessem um cheque em branco e disse, mas só podes contratar um, Messi ou Ronaldo? Esta não fui eu a fazer a pergunta. Essa pergunta era aí do Rogério, não era tu? Esta não era minha. Tem direitos de autor. Pá, depende um bocadinho do contexto onde eu estava localizado, mas possivelmente pelo número de golos, o Ronaldo. Porque ao fim e ao cabo o futebol é golo e nós trabalhamos todos para que a bola entre na baliza. Eu acho que o Messi é um bocadinho mais, vinca mais a construção, seja individual, seja coletiva, tem uma presença superior na construção do jogo, na criação do jogo, em termos de finalização, em termos de finalizador de jogadas, que são sempre tão difíceis de encontrar. Se eu tivesse só pudesse escolher um, eu escolheria a bem dos meus resultados o Cristiano Ronaldo. Não por ser nacionalista, mas por isso, e não deixando de dizer que o Messi é também um grande profissional, eu também sabia que estava a contratar um jogador que é 200% profissional para a sua profissão. E isso, para um treinador, deixa-te também muito descansado e muito tranquilo. Não estou a dizer que o Messi não seja, porque eu não conheço. Deve ser, porque continua a marcar golos, mesmo com a idade que tem. E a jogar muito bem. O que eu estou a dizer é que o Ronaldo, se calhar, é o maior exemplo que se pode dar hoje aos jogadores de futebol em termos de profissionalismo, vida extra-jogo, extra-trabalho, é o Cristiano Ronaldo. E, portanto, eu por esses dois fatores, profissionalismo e capacidade de fazer gols, e eu espero que ele chegue aos 1000, Cristiano Ronaldo. E és daqueles que acredita que vais vê-lo erguer uma taça em 2026, não, para Portugal? Acredito. Claro, somos favoritos, porque é que não é de acreditar? Eu acho que ele vai continuar a jogar, acho que ele será o capitão e eu acho que a nossa seleção é uma das favoritas. Já chega à história dos coitadinhos e das gerações de ouro, que pá, aquela seleção que eu fui ver no Euro 2000 à Holanda, eu fui ver 2 jogos, vi o Portugal-Inglaterra, esse fabuloso jogo ao vivo, e vi o Portugal-Roménia com o gol do Costinha no fim. E essa seleção dava tudo indicadores da tal geração de ouro, não é? E acaba por não ganhar absolutamente nada com os jogadores de um nível extraordinário, não é? E portanto, hoje em dia, nós que somos claramente favoritos, e eu aposto que Portugal pode levantar essa taça em 2026. Chegámos agora aqui a um momento que temos em todo o nosso programa, que é nós mostramos aqui uma fotografia, Rogério, o nosso convidado não vê, porque vamos dar-lhe algumas pistas, que tem a ver também com uma parte que vamos ter aqui neste programa, que já passamos a explicar. Este é um jogador que jogou no Benfica, é um jogador que passou pelas tuas mãos também, um jogador de quem se prometia muito, ainda continua a prometer. Perante estas 3 dicas, consegues ver quem é? Quem que será? João Félix. É óbvio, eu sei. Mas isto a propósito do quê? Também neste balanço nós também vamos falar aqui um pouco de jogadores de quem se esperava que viessem a marcar este quarto século e que por uma forma ou outra não o fizeram. E colocamos aqui João Félix, não é porque consideremos que já esteja acabado, nada disso. Aliás, eu acho que a tua opinião é diferente, mas pelo elogio, ou seja, por ser um jogador de quem pelo menos nós todos aqui colocávamos logo ali naquele patamar que nenhum outro jogador lá chega. Já chegaremos ao João Félix, mas eu colocava aqui também jogadores como, muita gente já não se lembra, mas o Mantorras, se não tivesse sido aquela lesão, iria ser um jogador fenomenal. Foi do melhor que eu já vi, confesso, cá em Portugal. Foi um período muito curto, mas era um fenómeno. Ainda ajudou o Benfica em 2005? Sim, certo? Decisivo nesse campeonato. Decisivo. Mesmo ao pé coxinho, quase. Eu nunca vi um jogador a cochear em campo, portanto, logo aí eu colocava o Pedro Mantorras nesse... Não viste o Securádico, não?
o Sporting. Estamos a falar de... Bom, Isso é culpa Santos. eu eventualmente poderíamos ver jogadores também como o próprio Dani, mas que já foi uma fase. O Dani era portanto, um talento que não chegou depois a chegar àquele patamar. Depois jogadores como talvez eventualmente pensava-se que o Postiga pudesse ter chegado um pouco mais acima, não chegou. Tu há pouco dizias-me também num outro patamar, que era quem? Há um jogador que, obviamente, falando um bocadinho aquilo que estavas a dizer do Dani, eu lembro-me que estive no torneio de Montaigu Sub-15 em 90 e qualquer coisa, não me recordo qual foi exatamente o ano, em que o Nel Vingada era o treinador da equipa, e eu lhe perguntei, desconhecia completamente a esmagadora maioria daqueles 16 ou 18 jogadores que foram lá de Sub-15, qual eram os melhores jogadores, e o Nel Vingada na altura, portanto, no mínimo há 30 anos, disse-me que aquele ali, o Dani, se aquele não der jogador, ninguém vai dar. E de facto, ninguém deu jogador, ele deu, ficando bastante aquém daquilo que se esperava. E a fasquia muito alta, não é? Exatamente. Ele jogou no Ajax, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Benfica, no Sporting. Exato, e ficou a meio caminho. E é um outro jogador que, sendo diferente, ou seja, ele teve um percurso muito bom, sobretudo na Seleção Nacional. Eu recordo André Silva, que há 5, 6, 7 anos era vou exagerar um bocadinho, a segunda estrela da Seleção Nacional, no pós-2016, que fazia uma parelha com o Ronaldo na frente, em que marcavam imensos golos, e de repente desapareceu, e eu ainda continuo sempre a perceber muito bem porquê. Ele tem, salvo erro, fez agora 30 anos, sim. Portanto, com 27, 28, desapareceu um bocadinho do panorama, e eu sempre achei que ele poderia chegar um bocadinho mais longe do que aquilo que chegou. Paulo, acrescentarias mais algum nome? Ou... Sim, eu volto a frisar o nome do Dani, porque de facto era um jogador, eu lembro-me de ver aquele Mundial no Qatar. Sim, 95, não é? Por aí. E eu lembro de ficar, quer dizer, nós já estávamos na fase já das gerações de ouro, e aquele Dani desse Mundial não fica muito atrás do que nós vimos os melhores jogadores de Portugal fazer em 89 e 91. Era claramente um jogador com classe, com objetividade, uma capacidade técnica inacreditável, mas que jogava em progressão, não era aquela fintinha para o lado, era um jogador que progredia com a bola, e sempre pensei que ele, lá está, chegou ao Ajax, Atlético de Madrid, grandes clubes, mas acho que não chegou, não atingiu o teto dele. Um ar de Guti. Sim, eu acho que Fabian Ruiz. Ele tinha seguramente... Tinha seguramente outros interesses também, pronto, próprios da idade, e não conseguiu. Eu não sei se também o facto de naquela altura o Sporting não ser um clube muito estável não lhe deu ali o enquadramento que ele talvez precisasse, mas também acho que já tinha se calhar um pouco a ver com a maneira de ser dele. E o Renato é a melhor pessoa para nos explicar às vezes como é que passou tanto talento pelas tuas mãos, não é, Renato? E às vezes chegou a haver momentos em que este vai dar jogador mas não deu, e sucedeu, por exemplo, o contrário. Sim, tantos. Eu dou sempre os mesmos dois exemplos. Geração de 89, tínhamos o André Carvalhas, que até lhe chamávamos o pequeno Micoli, porque o Micoli estava no Benfica na altura. Era um miúdo da formação do Benfica que fazia coisas absolutamente espantosas em termos técnicos, nos treinos, nos jogos, e era apontado de facto como um jogador que ia ser um talento do futebol português, e acabou por não se confirmar. E da mesma geração tínhamos o Miguel Vítor, que era o central, era Romeu Ribeiro, Miguel Rosa, André Carvalhas, Ruben Lima. Miguel Vítor era o jogador mais limitado em termos técnicos, e naquele momento, se me dissessem daqueles todos foi o primeiro a estrear-se na primeira equipa do Benfica, ninguém acreditaria no momento, e acabou por acontecer isso mesmo. Portanto, às vezes estas análises acabam por ser precipitadas. Muita gente às vezes me pergunta, um miúdo de 10, 11, 12 anos, uma estrela, e eu olho para o céu e digo, estrelas é lá em cima no céu, porque com 10, 11, 12 anos, como é que tu vais perceber se é uma estrela, se não é? Há um caminho tão grande e tantos fatores intrínsecos e extrínsecos que podem influenciar aquilo que é um jogador, portanto tu não consegues saber antecipadamente. Tens noções, obviamente, mas outro exemplo, Ruben Dias. Ruben Dias não foi do jogador talento. Eu quando falo o talento é uma coisa também muito vaga, não é? O talento pode ser várias coisas. E quando digo em questões técnicas,
o Rúben Dias não foi dos maiores talentos técnicos que me passou pelas mãos, mas em termos volitivos, de seriedade, de capacidade de trabalho, de saber aquilo que ele é e querer trabalhar em cima daquilo que ele era dentro de um espírito de liderança muito grande. Naquele momento, quando estávamos no sub-17 e eu chamei para os dos sub-16, a ele, ao Renato Sanches, ao Guga e ao Yuri Ribeiro, eram 4 sub-16, e eu nesse momento não me passaria pela cabeça que o Ruben chegasse ao Manchester City e fosse capitão de equipa, não é? Mas depois, com o andamento do trabalho e com aquilo que eu fui conhecendo do Ruben, quando o Ruben assina pelo City, já não sei qual é que foi o jornal, Telegraph, não sei, foi um jornal inglês, fez-me uma entrevista e eu disse que possivelmente o City estava a contratar o próximo ou o novo company. E o jornalista quase ficou ofendido comigo pelo exagero. E eu disse: não, vocês não só excelente jogador, como um líder e o futuro capitão do Manchester City. E acabei por acertar porque são aqueles jogadores que não deixam dúvidas, mas a nossa história está cheia dessas histórias que se confirmam e não se confirmam. Mas relativamente à nossa introdução, concordas que nesta altura que João Félix já devia estar num outro patamar relativamente àquilo que todos nós se calhar esperávamos? E por outro lado, porque é que ainda continuas a acreditar de que ele ainda vai lá chegar a esse patamar? Eu acho que isto é sempre o homem e o seu contexto. Eu nunca consigo isolar a análise do homem em relação ao seu contexto. Na altura, o João sabe que é verdade. Eu cruzei-me com o João nos corredores do centro de estágio e quando se falava no Atlético de Madrid e quando eu sabia, pelo Juan Malilho, que o Guardiola, o Félix. E eu disse ao João: pensa bem, porque se calhar o contexto Atlético de Madrid pode não ser o melhor contexto para ti. Eu acredito muito nos contextos, nos aspectos relacionais, não só do grupo de jogadores que tu encontras, como a forma de jogar, como o treinador. E isto eu não estou a dizer que o Simeone é melhor ou pior que o Guardiola. Eu até acho que o Simeone é melhor treinador que o Guardiola. Atenção. Se tivesse de dizer quem é que gostas mais, eu gosto mais de ver o Guardiola. Eu assisti aos dois, fiz estágio com os dois. Quem é que gostas mais de ver os jogos da equipa a jogar? É o Guardiola. Mas para mim, o Simeone é melhor treinador que o Guardiola, porque faz mais com menos. O Simeone faz mais com menos. Isso é um valor incalculável. E eu na altura disse: pensa bem, mas o Benfica e as vendas e tal. E ele acabou por optar o Atlético de Madrid. Eu acho que não foi um bom passo. E depois, a partir daí, quando tu não encontras um contexto onde tu te desenvolvas, porque, por exemplo, eu treinei os dois, Bernardo Silva e João Félix, e eu até achava o João Félix mais talentoso que o Bernardo. O Bernardo, se calhar, um bocadinho mais completo em termos defensivos e não sei o quê, mas em termos pá, de fazer coisas do outro mundo imprevisíveis, era o João. E o Bernardo, hoje sabemos o que é, não é? E também muito para mim por fruto do contexto que ele encontrou. Acho que hoje as pessoas têm muito facilidade em tirar conclusões rápidas e hoje não, o João funciona porque joga numa liga árabe, porque tem mais espaço, porque não sei o quê. Pode ser, não acho que seja o fator preponderante. Eu vejo dois fatores preponderantes, que é exatamente o contexto do jogo leva a que o João vá ganhando confiança e porque eu acho que o João andou desencontrado daquilo daquilo que é um autoconhecimento. Eu acho que o João deixou de se autoconhecer e foi muito comido pelo que se falava de fora. E hoje em dia, infelizmente, é um fenómeno. As redes sociais e o exterior têm um impacto brutal naquilo que são os profissionais do futebol e de outras áreas. E eu acho que o João deixou de falar com ele mesmo e deixou de se autoconhecer, de se autovalorizar. E mergulhou neste caminho menos bom que ele teve, não mau, mas menos bom. E também ter outra questão, que é este contexto onde o João está,
beneficia muito do treinador que tem, que é um treinador que desenvolve capacidade individual, nós sabemos disso. Vários jogadores cresceram muitíssimo com o Jorge Jesus, e a colocação de o João na posição dele, para mim, que é corredor central atrás do 9. Porque quando o João me chegou às mãos vindo do Futebol Clube do Porto, eu no sub-17 do Benfica, o João vinha do sub-16 do Futebol Clube do Porto, jogava como extremo, o extremo. E ele tinha pouca explosão, era muito fininho, não era um jogador mega rápido, era um jogador muito inteligente, uma capacidade técnica e de finalização muito boa. Nós ainda o experimentámos ali a extremo no início, mas depois eu disse, não. Este menino não pode estar longe da baliza, do último passe e do golo. E quando colocámos o João atrás do 9, o João explodiu e começou a fazer golos, foi o melhor marcador do campeonato, rapidamente chegou à equipa B e depois é a história que se sabe. Para mim, a posição ideal para o João, tu que falas, desapareceram os 10, desapareceram mais ou menos, nem sempre. A questão é que o João pensa como um 10 e isso conta como um 9, não é? Aquela... É isso que eu te ia dizer, ou quero lhe chamar um 10 ou um 9,5, como se costuma dizer, que é o que joga atrás do 9, essa é a posição para o João Félix. Eu acho que o Jorge Jesus percebeu isso, potencia isso, o contexto também potencia do campeonato, é verdade. Menos pressão, eu acho que o João, como eu já disse, foi engolido pela pressão, menos pressão na Arábia, tu jogas tranquilo, e eu acho que pode ser um revitalizar da carreira do João. Ele reencontrar-se com ele mesmo, ele dizer, epá, eu afinal sei fazer isto, eu afinal sou bom, eu afinal tenho esta capacidade toda, eu afinal não sou aquilo que dizem, não sou aquilo que pinto. Hoje eu acho que ele está num contexto ideal, técnico, tático e de exterior, para dar uma volta à carreira importante. Mister, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Aconselhaste há uns anos que ele não fosse para o Atlético de Madrid. Aconselharias que ele tivesse regressado ao Benfica? Hoje no último defeso, por exemplo? Sim, aconselharia. Sinceramente, aconselharia. Porque ele ia ganhar uma preponderância muito importante numa posição em que o Benfica não tinha grandes alternativas, tanto que acabou por ir buscar o Sudakov. Mas eu colocando-o ali, atrás do 9, atenção. Não como extremo, ou falso extremo, ou nada disso. E acho que é o contexto da casa dele, onde ele ganhou notoriedade, e às vezes nós temos que regressar um bocadinho ao passado para ganhar algumas energias e alguma confiança, e eu aconselharia ao João a voltar ao Benfica nesse determinado momento em que se falou. Bom, caminhamos já para a parte final, mas tratando-se de um balanço, não podíamos deixar de fazer aqui também a nossa eleição do melhor 11 em várias perspectivas. E eu até começava por ti, Rogério. Nós propusemos aqui também quando dizes eleger... 11, estás a dizer mesmo 11... Não, calma. O que estou a dizer é que eu vou-te pedir, na tua opinião, qual foi o melhor 11 de jogadores portugueses deste primeiro quarto século? Obviamente há muitos, mas eu não escolho 11, escolho 12, permite-me isso, escolho o 11 que jogou a final do Euro 2016, com uma pequena troca, na minha opinião, porque era impossível para mim não colocar num 11 João Moutinho, portanto tiraria em princípio Adriano Silva, a custo, mas tiraria. E obviamente quando não falo em 11, falo em 12, porque aquele senhor que ao minuto 100 e qualquer coisa, 108 ou 109, marcou aquele golo, não pode ficar fora do 11, não pode ficar fora do 11, portanto vou abrir uma exceção e avançar com 12. Ele, na verdade, ele rendia bem saindo do banco. Exatamente. Portanto, Paulo, eu vou fazer um desafio diferente, que é escolhe-me o teu 11 do campeonato português. Com portugueses e estrangeiros? Com portugueses e estrangeiros, obviamente, deste primeiro quarto século. É assim, não foi fácil, não é fácil. Eu escolheria
é sempre difícil arranjar um critério. Não quis fazer aqueles 11 em que tens, por exemplo, do futebol internacional, às vezes fazem-se aqueles 11 com o Maradona a jogar a médio centro, para depois poder pôr os outros todos nos Armaste Ronaldos, os treinador, Messi. um bocadinho treinador. Portanto, armei bem treinador. Sim. E aqui num 4-3-3, como o Mister Renato diz que pode ser depois, podemos mudar a meio do jogo. Três táticas durante o jogo, se for preciso. Optaria pelo Vítor Bahia, campeão europeu, vencedor da Taça UEFA, portanto... Paulo Ferreira, também, um lateral direito, depois jogou no Chelsea, campeão da Europa pelo Porto, também. Pepe, por razões óbvias, também, fez por Portugal, Real Madrid. Ricardo Carvalho, para mim, de todos os centrais que eu vi jogar este século, talvez seja aquele com... Não sei se é o melhor, mas é aquele com mais classe, aquele que tu olhas e aquilo que é se diferente. dizia suplesse. Suplesse, exatamente. Depois, um jogador que também me impressionou, apesar de ter uma curta passagem por... jogou 2 épocas, 3 no máximo, no Sporting, o Nuno Mendes, que acho que é um lateral esquerdo, é de outro mundo e por isso é que também já cá não está. Depois, olhando para o rendimento que tiveram em Portugal, no futebol português, e haveria aqui muitas hipóteses. João Moutinho, também acho que por aquilo que fez no Sporting e no Porto. Deco, porque é Deco. E depois optaria também aqui pelo Lúcio Gonzalez, que foi um jogador que teve um impacto incrível no Futebol Clube do Porto. Aliás, Lúcio Gonzalez no Porto, o Porto foi sempre campeão. Tirando a época em que ele saiu a meio, em 2013-14, salvo erro, foi sempre campeão, enquanto fez as épocas completas, quando regressou do Marselha, e agora como treinador adjunto também está na frente. E depois no ataque, Di Maria, Jardel, temos Jonas, Cardoso, Gyökeres, Falcão, Jackson Martínez, o próprio Bas Dost, não faltaram Lietzen, tantos pontas de lança, o João Vieira Pinto, o 9,5, mas se tivesse que escolher um avançado era Jardel, e depois o outro extremo, o Hulk. Renato, não sei se concordas com estas escolhas ou não. Tínhamos feito também um desafio, era para escolheres quem é que será o teu 11 do século, pelo menos deste século, deste quarto século, a nível de futebol internacional. Quais são as tuas escolhas? Olha, eu pus 11, mas tenho aqui um ou outro suplente, porque isto é... É treinador, Uma convocatória alargada. Buffon e Perádome. Depois, Lam e Zanetti, laterais direitos. O Maldini, o Puyol e o Tiago Silva. Portanto, três centrais, um destes suplente, não é? Portanto, Maldini, Puyol, Tiago Silva. Roberto Carlos, lateral esquerdo. Depois, Xavi, Iniesta. E coloco Bernardo Silva e Zidane também nestas duas posições. Depois Cristiano num lado, o Messi no outro, Ronaldinho e Pirlo. Portanto, eu aqui até vou pôr o Zidane à frente e o Pirlo atrás. Ronaldo, o fenómeno, a 9 e o Haaland. Porque é uma coisa... É recente, mas é indescritível. Eu não sei se vamos ver nos próximos tempos um goleador desta agressividade e desta capacidade. Portanto, o 11 seria Buffon, Lam, Maldini, Puyol, Roberto Carlos, Xavi, Iniesta, Cristiano, Ronaldinho Gaúcho, Messi e Ronaldo Fenómeno. Este seria o 11 e depois com este salpicado com estes suplentes entre Luís Figo, do lado do Messi, Thierry Henry do lado do Cristiano Ronaldo, o Zidane no lugar do Ronaldinho, o Pirlo e o Bernardo Silva no lugar do Xavi e do Iniesta e o Zanetti no lugar do Lam, Tiago Silva alternando com estes centrais. Não é mau. Uma boa equipa para fazer um campeonato tranquilo, a meio da tabela. Para a manutenção. É quase tão boa como aquela equipa do Liverpool com quem tiveste de fazer um teste surpresa. Essa história é deliciosa. Há muita gente, não sei se toda a gente se recorda. Vencedor da Champions também. Não, mas a verdade é que foi importante. Ainda te recordas bem desse momento? Contas esse momento aos teus jogadores, por exemplo, em que vocês foram apanhados. Nós somos uma equipa formatada nesta forma e passo a repetição, porque era uma forma de jogar semelhante à do Tottenham, certo? E que o Klopp queria foi-vos buscar e levou-vos para a Espanha, não é? Sim, o Pepin Lijnders, que era o adjunto do Klopp e trabalhou no Porto, via muito o futebol português e gostava de ver a equipa B do Benfica
E naquela pausa eles fizeram chegar através deles um convite, tinha que ser tudo sigiloso. Nós dissemos aos jogadores, meus amigos, se isto se souber, cai já por terra, não falem com famílias, com agentes, não falem com ninguém, isto é altamente sigiloso, ninguém pode saber. E o Liverpool está-nos a convidar para passar uns dias a treinar com eles e para nós replicarmos em treino o que era o Tottenham e depois terminava num jogo, no final da semana, um jogo oficial, com árbitro e tudo, em que nós, durante a semana, em várias reuniões e em treinos, fazíamos de Tottenham no momento defensivo, no momento ofensivo, na bola parada, e eles no treino, portanto, faziam de Liverpool, obviamente. Várias reuniões com os analistas. É impressionante a primeira vez que quando entramos na sala, eles tinham 2 ecrãs gigantes, estava a sala com os analistas e com a equipa técnica e com o Klopp, e eles começaram a pôr imagens do Tottenham, imagens do Benfica B. Pá, uma preparação fantástica, muito bem preparados, muito bem estudada a nossa equipa, e a partir daí nós precisávamos que vocês, em várias reuniões, fizessem isto no momento defensivo, isto no momento ofensivo, pressionassem assim, bola parada assado. Fomos trabalhando no treino e depois no jogo, claro, os nossos jogadores em êxtase, não é? E nós todos, obviamente. Ninguém soube de nada, ninguém. Nós treinávamos e jogámos em Marbella num lugar que estava, portanto, isolado da polícia a uns 5 km, tinha um isolamento de 5 km com polícia, ninguém passava. E o mais espetacular disto, de facto, é que o jogo começa, o jogo já em si, não é? Começa, a bola sai do Liverpool e na primeira jogada o Liverpool faz golo. E eu virei-me para o Valido, que era o meu adjunto, e disse assim: Nossa Senhora, isto vai ser uma vergonha, isto não vai funcionar para nada, não vai ser útil para nada. Mas a verdade é que os miúdos começaram-se a soltar, nós a sentirmos a equipa do Liverpool a levar aquilo a sério, porque também era informação para o Klopp quem é que ia jogar a final, não é? E os miúdos, os nossos, começaram-se a soltar. E lembro-me que ficou depois do jogo à noite, o Klopp mandou cortar uma imagem que nós temos uma posse de bola de 2 minutos e 5 segundos que termina com finalização. E ele foi buscar aquilo para nos mostrar. Eles ganharam 2-0, não foi nada de por aí além. Nós competimos, eles gostaram muito e eles depois tiveram o cuidado à noite, numa confraternização, foi tão útil para nós a dificuldade que vocês nos impuseram. Olha esta jogada, então temos 2 minutos e 5 segundos de posse de bola, em que a bola vem ao guarda-redes, vai à direita, à esquerda várias vezes e termina quase em golo numa finalização. E o mais espetacular disto é, no dia da final, a bola sai do Liverpool e a primeira jogada é quase a régua e esquadro e dá penalti. Não dá golo e dá penalti. E dá 1-0 para o Liverpool. E o Liverpool, depois da final, no site, no site do Liverpool, publica a jogada no nosso jogo de treino e a jogada na final. Foi quando depois tudo se soube, não é? Eu até estou arrepiado. É uma experiência absolutamente fantástica a todos os níveis e foi muito bom para o Benfica, para nós todos, e acabou por ser também muito útil para eles. É o chamado Benfica europeu, finalmente, mister. Pois. Eu acho que esta história... Mesmo aí o Bela Gutmann fez das dele porque não deu. Eu acho que esta história é a forma ideal de fecharmos, de como fazer o complemento daquilo que nós, como começámos o programa, a propósito da evolução dos tais fatores externos que o Renato falava, ou seja, isto é levar o futebol para um nível de análise e de preparar tudo o que é detalhe. Eu acho que se tivéssemos que fazer uma conclusão do que é que foi este primeiro quarto de século, esta evolução que levou a acontecer a uma situação como esta. Renato, muito obrigado pela tua presença. Eu ia só deixarmos uma última questão, que é: nós deixamos sempre aqui uma pergunta para o nosso público. Se souberes, não digas. Rogério, chuta. Portanto, aproveitando a presença do Renato Paiva, um treinador de excelência português, perguntava
deixava aqui no ar para os nossos ouvintes e leitores responderem quantos e quais foram os treinadores portugueses que estiveram em finais da UEFA, perdendo ou ganhando, entre 2001 e 2025, ou seja, neste quarto século. Já sabemos que o grande José Mourinho teve, mas quantos foram e quais foram? Posso dizer? Se souberes, não digas para não estragar, para não ser spoiler, guarda para nós. A nossa audiência depois irá poder enviar para o nosso e-mail toquedebola@bola.pt, também responder nas nossas redes sociais. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Foi uma extraordinária experiência. Espero que as pessoas tenham gostado também. Desejo obviamente a continuidade de um excelente quadra festiva. Esperamos ver-te em ação em 2026. E já agora, se precisares de aumentar a equipa técnica de 5 para 8, estamos disponíveis. Conhecimento não falta. Agradecer o convite, foi de facto boa, e estaríamos aqui variadíssimas horas a falar ainda mais. Eu pelo menos estaria. Desejar boas festas a todos, espectadores, a vocês, um Feliz Natal e que tenhamos um 2026 com saúde e com paz, pelo menos com saúde, porque havendo saúde, que é o mais importante, o resto vem atrás, como se diz no Brasil, não é? O resto vem atrás. Muito obrigado a todos pela vossa companhia. Vemos no próximo episódio, já sabem, bons toques no desporto e na vida. Até à próxima.